A tempestade açoitava os vidros da casa grande com uma fúria que parecia anunciar o apocalipse. Dentro do quarto principal, 3 velas piscavam fracamente contra o vento que se infiltrava pelas frestas, iluminando 2 silhuetas fundidas em uma dança proibida que poderia custar a vida de ambos. Dona Beatriz de Almeida Santos, a viúva mais abastada de toda a província, aquela que os homens mais poderosos temiam nos negócios e que jamais havia baixado a cabeça perante ninguém desde a morte do esposo, estava ali. Seus dedos delgados, sempre cobertos de anéis de ouro, agora se agarravam com desespero aos ombros largos de um homem que, aos olhos da sociedade, nem sequer era considerado humano. Rafael, o escravo de olhos cor de jade. Ninguém jamais imaginaria que a Dama de Ferro, conhecida por rejeitar pretendentes nobres com um gesto frio de mão, estaria ali, tremendo como folha ao vento, rendida a um desejo que ela mesma não compreendia. Mas aqueles olhos, aqueles malditos olhos cor esmeralda, brilhando num rosto escuro como noite sem lua, tinham feito algo com ela. Tinham quebrado todas as correntes que ela mesma havia forjado ao redor do próprio coração. 3 meses antes, Beatriz teria jurado que conhecia cada centímetro do seu autocontrole. Teria jurado que nenhum homem, branco ou negro, livre ou cativo, jamais a faria perder a compostura. Estava enganada, tão terrivelmente enganada. Como chegaram até ali? Como uma mulher que havia construído um império de café e gado sobre a reputação de ser inflexível como o aço, se viu descendo ao inferno do desejo proibido. A resposta estava naquele dia maldito no mercado, o dia em que viu pela primeira vez aquele par de olhos que a perseguiria acordada e dormindo. A pergunta que ardia na garganta de Beatriz enquanto a chuva rugia lá fora e o calor da pele dele queimava a dela, era simples e aterradora. Quanto uma mulher está disposta a perder por um homem que nunca poderá chamar de seu aos olhos do mundo? A resposta viria em sangue, lágrimas e uma paixão tão violenta que mudaria o destino de todos na fazenda Santa Teresa. Mas para entender o fogo que consumia aquele quarto naquela noite de tempestade, é preciso voltar ao princípio, ao momento exato em que o mundo de Dona Beatriz começou a desmoronar. O momento em que pronunciou diante de uma multidão escandalizada as palavras que selaram seu destino. Quero aquele de olhos verdes. A Sociedade de Campinas, em 1854, tinha regras muito claras sobre o que uma viúva deveria ou não fazer. Beatriz conhecia cada uma dessas regras. Havia aprendido a quebrá-las com elegância quando necessário, mas sempre dentro dos limites invisíveis que separavam a excentricidade aceitável da ruína social completa. Sabia exatamente até onde podia ir até aquele dia, até aqueles olhos. O que ninguém sabia, nem mesmo as mucamas mais fofoqueiras da Casa Grande, é que Beatriz vinha tendo sonhos estranhos, perturbadores, que a deixavam acordada no meio da noite, com o coração disparado e uma sensação de vazio no peito, que nenhuma riqueza conseguia preencher. Sonhos com mãos grandes e escuras tocando sua pele branca. Sonhos com olhos verdes que a penetravam mais fundo que qualquer homem jamais conseguira. Achava que estava enlouquecendo. Viúvas de 42 anos não deveriam ter esses pensamentos. Não deveriam acordar com os lençóis encharcados de suor, com a respiração presa e uma fome no ventre que não era por comida. Beatriz rezava todas as noites pedindo que aquela loucura passasse, mas os sonhos só pioravam. E então, numa terça-feira comum de março, foi ao mercado comprar gado novo para a fazenda e o encontrou. Não, o gado, ele, Rafael, o homem dos seus sonhos proibidos de carne e osso, acorrentado como um animal no meio da praça. Quando seus olhos se encontraram pela primeira vez, Beatriz sentiu o chão sumir debaixo dos pés, sentiu o mundo inteiro parar e soube, com uma certeza que arrepiou cada pelo do seu corpo, que sua vida acabara de mudar para sempre, que nada mais seria como antes, que aquele homem, aquele escravo de olhos impossíveis, seria sua perdição ou sua salvação, ou talvez ambos. O mercado de escravos de Campinas funcionava todas as terças e sextas-feiras na praça principal, ao lado da igreja. Era um lugar que Beatriz conhecia bem. Embora raramente frequentasse pessoalmente, tinha capatazes para isso.
Mas naquela terça-feira de março, por algum motivo que ela mesma não conseguia explicar, resolveu ir. Disse a si mesma que precisava escolher pessoalmente os bois para a nova safra de café. Mentira. Algo a puxava para aquele lugar. Algo que ela ainda não compreendia. O sol era cruel naquela manhã. O tipo de calor que gruda a roupa no corpo e faz o suor escorrer pelas costas antes mesmo de você dar 3 passos. Beatriz desceu da carruagem com a elegância de sempre, vestida de preto como mandava o luto perpétuo que mantinha mais por conveniência do que por tristeza verdadeira. O marido morrera fazia 7 anos. Ela não sentia falta dele. Sentia falta de não sentir falta de ninguém. Foi quando ouviu a voz do leiloeiro anunciando a última mercadoria do dia. Atenção, senhores fazendeiros. Peça rara vinda diretamente do porto do Rio de Janeiro. Exemplar de primeira qualidade. Altura excepcional, força comprovada, dentes perfeitos, ideal para trabalho pesado. E vejam só, senhores, vejam esse olhar. Nunca viram nada assim, aposto. Beatriz virou a cabeça por puro reflexo e então viu. Rafael estava no centro do tablado de madeira, acorrentado pelos pulsos e tornozelos. Devia ter por volta de 25 anos, talvez um pouco mais. A pele era escura como jacarandá polido, brilhando de suor sob o sol impiedoso. Os músculos dos braços eram tão definidos que pareciam esculpidos em pedra. O peito largo subia e descia com uma respiração controlada, quase desafiadora. Mas nada disso importava. O que importava eram os olhos, verdes como folhas novas de café na primavera, verdes como as esmeraldas que Beatriz guardava no cofre do quarto, verdes como nada que deveria existir naquela face africana. E estavam cravados nela, só nela, como se ele soubesse que ela viria, como se estivesse esperando por ela desde sempre. Beatriz sentiu o ar faltar nos pulmões, sentiu as pernas fraquejarem, sentiu uma onda de calor subir do ventre até a raiz dos cabelos. Aquele era o homem dos sonhos, exatamente como ela vira noite após noite, suado, poderoso, impossível, mas real, tão terrivelmente real, que ela podia sentir o cheiro dele dali, uma mistura de terra, suor e algo mais, algo selvagem que a chamava. Os olhos verdes não piscavam, não se desviavam. Ele a encarava com uma intensidade que beirava o desrespeito. Qualquer feitor já teria mandado chicoteá-lo por aquele atrevimento. Mas Beatriz não conseguia se mexer, não conseguia desviar o olhar. Estava presa naqueles olhos como mariposa em uma teia. Começamos com 500 mil réis. Alguém dá 500. O leiloeiro gritava, mas sua voz parecia vir de muito longe. Um fazendeiro gordo levantou a mão. 500. Rafael continuava olhando para Beatriz só para ela, e ela viu algo impossível naqueles olhos verdes. Viu reconhecimento, viu desejo, viu uma promessa silenciosa que fez seu corpo inteiro estremecer. 600. Outro fazendeiro entrou no lance. Beatriz sentiu um aperto no peito. Uma fúria súbita e irracional. Aquele homem não podia pertencer a ninguém mais. Não depois de tê-la olhado daquele jeito, não depois de tê-la tocado com os olhos de um modo que nenhum homem livre jamais ousara. 700 mil réis, a voz saiu da garganta de Beatriz antes que ela pudesse pensar. Firme, clara, perigosa. O mercado inteiro silenciou. Todas as cabeças viraram na direção dela. Dona Beatriz de Almeida Santos, a viúva mais respeitada da região, nunca comprava escravos pessoalmente e certamente nunca entrava em leilões por peças de trabalho braçal. Tinha gente para isso. O leiloeiro engoliu seco. 700 com a dona Beatriz. Alguém dá 800. O fazendeiro gordo olhou para Beatriz com desconfiança, mas levantou a mão. 800. Beatriz deu 2 passos em direção ao tablado. Seus olhos nunca deixaram os de Rafael, e ela viu pela primeira vez um sorriso mínimo se formando no canto daquela boca cheia. Um sorriso de vitória, como se ele soubesse exatamente o que estava fazendo com ela. 1.200 mil réis. A voz dela cortou o ar quente como uma lâmina. Silêncio absoluto. Aquele valor era 3 vezes o preço normal de um escravo de força. Era loucura, era escândalo, era uma declaração pública de algo que ninguém conseguia nomear, mas todos podiam sentir no ar.
O fazendeiro gordo baixou a mão balançando a cabeça. Ninguém mais ousou dar lance. 1.200 pela dona Beatriz, primeira. Segunda vendido. O martelo do leiloeiro bateu na madeira, mas Beatriz mal ouviu. Estava ocupada demais, tentando controlar a respiração, tentando entender o que acabara de fazer, tentando decifrar o que havia naqueles olhos verdes que agora a devoravam com uma fome nua e sem vergonha. Rafael inclinou a cabeça numa reverência lenta, mas seus olhos permaneceram fixos nos dela, e Beatriz soube naquele instante preciso que acabara de comprar muito mais do que um escravo. Acabara de comprar sua própria destruição ou sua única chance de se sentir viva de verdade. 2 horas depois, Rafael estava sendo levado para a fazenda Santa Teresa, na carroça de transporte. Beatriz seguia na carruagem à frente, mas não conseguia parar de olhar para trás, de espiar pela cortina, de buscar aqueles olhos verdes através da poeira da estrada. Quando chegaram à fazenda, o capataz veio receber as instruções. Dona Beatriz, onde a senhora quer que eu aloje o novo? Beatriz abriu a boca para dizer na senzala, como seria natural, mas as palavras que saíram foram outras. Leve-o para a casa de banho. Quero que seja limpo adequadamente antes de começar o trabalho e depois aloje-o na dependência ao lado da casa grande. O capataz arregalou os olhos. A dependência, senhora, mas aquilo é praticamente dentro da casa principal. Só os mucamos domésticos ficam ali. Ele será meu guarda pessoal. Beatriz interrompeu, surpreendendo a si mesma com a rapidez da mentira. Com a violência que anda por estas bandas, preciso de alguém de confiança por perto. Alguém forte. Não era verdade. A fazenda Santa Teresa era uma das mais seguras da região, mas o capataz não discutiu. Ninguém discutia com Dona Beatriz. O que Beatriz não admitia nem para si mesma era a verdade crua e assustadora. Ela precisava daquele homem perto, precisava poder vê-lo, precisava saciar aquela fome nos olhos antes que enlouquecesse de vez. Mesmo que fosse só olhar, mesmo que nunca pudesse tocar, ou assim, ela tentava se convencer. Rafael foi levado para a casa de banho, uma construção de pedra nos fundos da casa grande, onde os escravos domésticos eram limpos, antes de servir dentro da residência. Beatriz trancou-se no quarto, dizendo que tinha dor de cabeça, mas não conseguia ficar parada. Andava de um lado para o outro como uma fera enjaulada. O corpo inteiro queimava, as mãos tremiam. Ela estava com medo, medo de si mesma, medo do que aqueles olhos verdes faziam com ela. Tentou rezar. Tentou se concentrar nos livros de contabilidade da fazenda. Nada funcionava. A imagem daquele corpo musculoso, acorrentado, suado, sendo limpo na casa de banho, ocupava cada canto da sua mente. Ela conseguia imaginar a água escorrendo pelos músculos definidos. Conseguia quase sentir o cheiro da pele dele. Não podia pensar assim. Não podia querer assim. Era errado, era perigoso, era... A porta do quarto se abriu de repente, fazendo Beatriz pular do susto. Era Mercedes, a mucama mais velha da casa. Desculpe assustar, senhora, mas a senhora pediu para ser avisada quando o novo estivesse limpo. Beatriz não lembrava de ter pedido isso. Ou lembrava, tudo estava tão confuso. Ele já está. Sim, senhora, o capataz disse que a senhora queria inspecionar pessoalmente antes de liberar ele para o trabalho. Mentira. Beatriz nunca inspecionou escravos pessoalmente, mas se sentiu mesmo assim. Diga ao capataz que vou até lá sozinha. Preciso avaliar se ele serve mesmo para a função de guarda. Mercedes franziu a testa, mas curvou-se e saiu. Beatriz ficou parada no meio do quarto, o coração martelando no peito. O que estava fazendo? Aonde aquilo ia dar? Ela ainda podia voltar atrás. Podia mandar o capataz cuidar de tudo. Podia esquecer aqueles olhos verdes e aquela loucura toda. Podia, mas não ia. 5 minutos depois, Beatriz estava atravessando o corredor que levava à casa de banho. Cada passo parecia uma eternidade. Cada respiração, um esforço. Quando chegou à porta de madeira grossa, parou. Do outro lado, podia ouvir o som de água pingando e silêncio, um silêncio pesado, carregado de expectativa. Beatriz empurrou a porta devagar e viu. Rafael estava de pé no centro da sala de pedra,
ainda molhado do banho. Tinham dado a ele apenas uma calça de algodão branco que grudava nas coxas fortes como uma segunda pele. O torso estava nu, completamente exposto, e Beatriz sentiu a boca secar. Cada músculo era uma obra de arte brutal. Cada gota de água que escorria pelo peito era uma tortura. Mas o pior, o melhor, o mais perigoso eram aqueles olhos verdes cravados nela, com uma intensidade que fazia o ar ficar rarefeito. Boa tarde, senhora. Sua voz era grave e profunda como um trovão distante. Beatriz tentou responder, mas a garganta estava fechada. Ela engoliu seco, forçando as palavras a saírem. Você sabe por que te comprei. Rafael deu um passo à frente. Só um. Mas foi o suficiente para fazer Beatriz recuar instintivamente contra a parede de pedra fria às suas costas. Sei. Os olhos verdes brilhavam com algo que não era submissão, era outra coisa, algo perigoso e embriagante. A senhora me comprou porque não conseguiu parar de me olhar. Porque quando nossos olhos se encontraram, a senhora sentiu o mesmo que eu. Como ousa, Beatriz tentou bancar indignação, mas a voz saiu fraca, trêmula. Rafael deu mais um passo. Agora estava tão perto que Beatriz podia sentir o calor irradiando daquele corpo ainda úmido. Podia ver cada gota de água deslizando pelo pescoço forte. Podia sentir o cheiro dele, terra e algo mais. Algo que a deixava tonta. Perdoe minha ousadia, ele disse. Mas não havia arrependimento na voz. Havia desafio. Mas a senhora e eu sabemos que a verdade não respeita correntes, nem as minhas, nem as suas. Beatriz deveria mandá-lo chicotear por aquela insolência. Deveria gritar, chamar o capataz, se impor, mas não conseguia. Estava paralisada por aqueles olhos, por aquela voz, por aquela presença devastadora. Você não sabe nada sobre mim, ela sussurrou, mas até ela mesma não acreditou nas próprias palavras. Rafael sorriu. Foi um sorriso pequeno, triste até, mas cheio de uma sabedoria antiga. Eu sei que a senhora sonha comigo, senhora. Do mesmo jeito que eu sonho com a senhora desde antes de nos conhecermos. Eu sei porque eu senti lá na praça. Quando a senhora me olhou, eu vi. Vi tudo. O mundo girou. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem. Como ele podia saber dos sonhos? Era impossível. Era loucura. Era saia. A palavra saiu num sopro desesperado. Saia agora, antes que eu faça algo que ambos vamos nos arrepender. Rafael não se mexeu. A senhora quer mesmo que eu saia assim? Não, Deus do céu. Não. Beatriz queria que ele ficasse. Queria que ele chegasse mais perto. Queria sentir aquelas mãos grandes tocando sua pele. Queria saia. O grito saiu com uma força que ela não sabia que tinha. Rafael curvou-se numa reverência lenta, quase irônica, e saiu, deixando apenas o cheiro dele, o calor dele e o eco daquela voz no ar. Beatriz deslizou pela parede até ficar sentada no chão frio de pedra, tremendo, tremendo de medo, tremendo de desejo, tremendo porque sabia que acabara de abrir uma porta que jamais conseguiria fechar. E o pior era que parte dela não queria fechar. Parte dela queria explodir aquela porta e mergulhar no abismo proibido que se abria à sua frente. Aquela noite, Beatriz mal tocou no jantar. Trancou-se no quarto logo cedo, mandando Mercedes embora com uma desculpa qualquer sobre fadiga. Mas não havia fadiga, havia fogo, havia uma coceira sobre a pele que não passava de jeito nenhum. Ela se deitou na cama enorme, no meio dos lençóis de linho importado, e tentou dormir. Impossível. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos verdes, via aquele corpo molhado, ouvia aquela voz dizendo que ela sonhava com ele. E era verdade. Deus era tão dolorosamente verdade. Beatriz se virou na cama pela 10ª vez, socando o travesseiro com frustração. Foi quando ouviu. Passos do lado de fora, passos pesados de botas na varanda que cercava o quarto. O coração disparou. Ela sabia quem era. Sabia sem precisar olhar. Rafael estava ali do lado de fora da janela, fazendo a ronda como um guarda-costas faria. Mas ambos sabiam que aquilo não era sobre segurança, era sobre proximidade, era sobre a impossibilidade de ficarem longe um do outro. Beatriz levantou da cama e foi até a janela com cortinas pesadas. Ficou ali parada, a mão na madeira,
sabendo que só um vidro e um pedaço de tecido os separavam. Podia senti-lo do outro lado, podia sentir os olhos verdes atravessando paredes. Vai embora. Ela sussurrou para o vazio do quarto, sabendo que ele não podia ouvi-la. Por favor, vá embora antes que seja tarde demais. Mas os passos não se afastaram, e Beatriz soube com uma certeza que congelou suas veias, que já era tarde demais, que desde o momento em que seus olhos se encontraram na praça, o destino de ambos estava selado. A questão não era mais se algo aconteceria, era apenas quando e quanto sangue seria derramado quando o inevitável se concretizasse. 2 semanas se passaram numa agonia lenta. 2 semanas de Rafael fazendo ronda todas as noites ao redor da casa grande, enquanto Beatriz fingia dormir do outro lado da janela. 2 semanas de olhares furtivos durante o dia, quando ele trabalhava no campo e ela supervisionava a colheita de uma varanda distante. 2 semanas de uma tensão tão grossa que parecia possível cortá-la com faca. Beatriz estava perdendo peso. As mucamas sussurravam preocupadas sobre a palidez da sinhá, sobre como ela mal comia, sobre como andava pelo casarão como uma alma penada. Mas ninguém ousava perguntar o que estava acontecendo, e ela não saberia responder, mesmo que perguntassem. O que estava acontecendo era que Beatriz estava morrendo de desejo. Um desejo tão violento, tão consumidor, que ela acordava no meio da noite encharcada de suor, gemendo baixinho, com a mão entre as pernas, tentando aplacar um fogo que só piorava, que não adiantava, porque não eram suas próprias mãos que ela queria. Eram as mãos dele, grandes, ásperas, escuras. Rafael, por outro lado, parecia imperturbável. Trabalhava no campo durante o dia com a mesma força silenciosa. Fazia a ronda à noite com passos firmes. Nunca tentou se aproximar dela além do necessário. Nunca cruzou nenhuma linha. Mas sempre, sempre que seus olhos se encontravam, Beatriz via a mesma fome refletida naquele verde impossível e sabia que ele estava sofrendo também. Sabia que ele queria tanto quanto ela, talvez mais. Foi numa sexta-feira de lua cheia que tudo mudou. Beatriz tinha jantado sozinha, como sempre, na sala de jantar enorme que parecia engoli-la viva. A solidão nunca a incomodara antes. Sempre fora uma mulher solitária por escolha, que dispensava companhia desnecessária. Mas agora, depois de ter visto Rafael, depois de ter sentido aquela conexão impossível, a solidão era como uma doença que corroía por dentro. Ela subiu para o quarto logo cedo, dispensando Mercedes sem cerimônia. Trocou a roupa pesada de dia por uma camisola leve de algodão branco. Os cabelos, normalmente presos num coque apertado, foram soltos e caíram em ondas escuras até a cintura. Ela se olhou no espelho e viu uma mulher que não reconhecia. Uma mulher com olhos febris, respiração curta e uma necessidade tão crua no rosto que chegava a ser obscena. "O que você está fazendo comigo?" Beatriz perguntou à própria imagem, mas sabia que não era a si mesma que estava perguntando. Ela deitou na cama, mas sabia que não dormiria. Nunca dormia nas sextas. Porque nas sextas Rafael fazia a última rodada, depois de ajudar a trancar os portões da fazenda. E ela ficava ali deitada, esperando ouvir os passos dele na varanda. 10 horas, 11 da noite. Finalmente os passos pesados, medidos, parando exatamente em frente à janela dela, como sempre faziam. Beatriz fechou os olhos, o coração disparado, as mãos apertando os lençóis. "Pare com isso", ela sussurrou para o teto. "Pelo amor de Deus, pare de me torturar." Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Os passos não continuaram, não se afastaram. Ficaram ali parados. E Beatriz ouviu baixinho, quase imperceptível, seu próprio nome. "Beatriz." Ela congelou. Ele nunca a chamara pelo nome. Sempre Sinhá, sempre mantendo a distância segura da hierarquia. Mas agora, ali na escuridão da noite, sua voz grave atravessava a janela pronunciando o nome dela como uma oração, como uma maldição. Beatriz levantou da cama como se estivesse flutuando. Foi até a janela. Suas mãos tremiam tanto que demorou 3 tentativas para conseguir abrir as cortinas pesadas. Abriu o vidro devagar, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. E ali estava ele, Rafael,
parado do lado de fora, iluminado pela lua cheia, sem camisa porque o calor da noite era insuportável, a pele negra brilhando como obsidiana polida e aqueles olhos verdes fixos nela, com uma intensidade que fez Beatriz se agarrar ao parapeito da janela para não cair. Você me chamou, ela disse, a voz saindo rouca e irreconhecível. Perdoe-me, senhora. Rafael respondeu, mas não havia arrependimento na voz. Havia desespero. Mas eu não aguento mais. Não aguento mais ficar do lado de fora dessa janela, noite após noite, sabendo que a senhora está ali tão perto, querendo a mesma coisa que eu quero. Você não sabe o que eu quero. Beatriz mentiu, mas a voz saiu fraca demais para convencer alguém. Rafael deu um passo em direção à janela. Estava agora a menos de 1 metro de distância. Beatriz podia ver cada músculo do peito dele se movendo com a respiração pesada. Podia sentir o cheiro dele chegando até ela, misturado com o perfume das flores noturnas do jardim. Eu sei exatamente o que a senhora quer, Beatriz. Ele disse o nome dela de novo, e cada sílaba foi uma carícia. Porque eu quero a mesma coisa. Quero tocar a senhora. Quero sentir a pele da senhora na minha. Quero ver se a senhora queima tanto quanto eu imagino. Beatriz deveria fechar a janela. Deveria gritar por ajuda. Deveria fazer qualquer coisa menos ficar ali, segurando o peito com força, porque as pernas não a sustentavam mais, olhando para aquele homem como se ele fosse água e ela estivesse morrendo de sede. Se você entrar por essa janela, ela começou, mas não conseguiu terminar a frase porque não sabia como terminá-la. Com uma ameaça, com um convite. Se eu entrar por essa janela, nada mais será como antes. Rafael completou por ela, a voz carregada de promessa e perigo. A senhora sabe disso. Eu sei disso, mas estamos cansados de fingir, não é verdade? Cansados de lutar contra algo que é mais forte que as correntes que me prendem, mais forte que as paredes desta casa, mais forte que qualquer lei dos homens. Era verdade. Deus como era verdade. Beatriz estava exausta de lutar, exausta de tentar ser racional, de tentar ser forte, de tentar negar o que seu corpo inteiro gritava. Entre a palavra saiu num sussurro tão baixo que ela mesma mal ouviu. Mas Rafael ouviu e numa fração de segundo, com uma agilidade que não deveria ser possível naquele corpo enorme, ele estava dentro do quarto. Fechou a janela às suas costas com cuidado, como se não quisesse quebrar o feitiço. Agora não havia mais vidro entre eles, não havia mais nada. Só o ar denso da noite e a lua entrando pela janela, banhando tudo numa luz prateada que parecia irreal. Beatriz não conseguia se mexer. Estava paralisada, o peito subindo e descendo numa respiração descompassada, os olhos presos nos dele. Rafael deu um passo à frente. Beatriz deveria recuar, mas seus pés estavam presos no chão, como se raízes invisíveis tivessem brotado do assoalho e a prendessem ali. Você está tremendo, Rafael disse a voz ainda mais grave e mais profunda. Estou com medo, Beatriz admitiu. E era a verdade mais honesta que ela dissera em semanas. De mim, do que eu vou fazer, do que eu já estou fazendo. Rafael ergueu a mão devagar, dando tempo para que ela se afastasse, se quisesse. Mas Beatriz não queria nem um pouco. E quando aqueles dedos longos e escuros tocaram seu rosto pela primeira vez, ela sentiu os joelhos cederem. O toque era suave, delicado demais para mãos daquele tamanho. Ele traçou a linha do maxilar dela com a ponta dos dedos, como se estivesse tocando porcelana fina, que poderia quebrar a qualquer momento. E Beatriz fechou os olhos, um gemido baixo escapando da garganta antes que pudesse controlar. Abra os olhos, Beatriz, Rafael ordenou. Mas não era uma ordem de escravo para a senhora, era uma ordem de homem para a mulher, e ela obedeceu. Quando seus olhos se abriram, encontraram aquele verde impossível a centímetros de distância, e Beatriz viu ali tudo o que precisava saber. Viu desejo, sim, uma fome crua e desesperada que espelhava a dela, mas viu também ternura, viu cuidado, viu algo que se parecia perigosamente com devoção. Eu vou beijá-la agora. Rafael avisou a voz rouca. E se a senhora quiser que eu pare, é só dizer paro, sempre paro, se a senhora mandar. Mas preciso que a senhora saiba que se eu começar, se eu provar da senhora, não sei se vou conseguir viver sem isso depois. Beatriz deveria dizer não. Deveria empurrá-lo para longe.
Deveria lembrar quem ela era, quem ele era, o abismo intransponível entre eles. Mas em vez disso, ergueu o rosto e sussurrou: então, beije logo antes que eu morra de esperar. O beijo foi como um raio caindo, violento na intensidade, mas preciso no alvo. A boca de Rafael tomou a dela com uma fome contida por semanas, e Beatriz respondeu com a mesma ferocidade. As mãos dela subiram pelos braços dele, sentindo cada músculo retesado, cada centímetro de pele quente e lisa. As mãos dele desceram para a cintura dela, puxando-a contra o peito nu, com uma urgência que não deixava espaço para dúvidas. Não havia mais sinhá e escravo, não havia mais senhora e propriedade. Havia apenas duas pessoas que tinham se reconhecido através de tempo e espaço, através de sonhos e vigília, e que agora finalmente podiam tocar o que tanto desejavam. O beijo se aprofundou. As línguas se encontraram numa dança antiga como o mundo. Beatriz sentiu as costas batendo contra a parede do quarto. Sentiu o peso delicioso daquele corpo a pressionando. Sentiu as mãos grandes dele explorando sua cintura, suas costas, seus quadris por cima da camisola fina. Rafael afastou a boca da dela, só o suficiente para sussurrar contra seus lábios. Diga que quer isso. Preciso ouvir você dizer. Eu quero. Beatriz respondeu sem hesitar e, pela primeira vez em semanas, sentiu-se completamente honesta. Deus me perdoe, mas eu quero você mais do que já quis qualquer coisa na vida. Foi tudo o que Rafael precisava ouvir. Ele a ergueu nos braços como se ela não pesasse nada, e Beatriz enlaçou as pernas na cintura dele instintivamente. Rafael a carregou até a cama enorme, deitando-a com uma delicadeza que contrastava com a urgência de seus movimentos. A lua entrava pela janela, banhando os dois corpos entrelaçados numa luz que parecia divina e profana ao mesmo tempo. Rafael se posicionou sobre ela, os braços de cada lado da cabeça de Beatriz, os olhos verdes presos nos dela. Você é tão bonita que dói olhar, ele disse, a voz cheia de uma reverência que fez o coração de Beatriz apertar. Sonhei com esse momento tantas vezes que tenho medo de acordar e descobrir que ainda estou acorrentado na praça. Beatriz tocou o rosto dele, traçando cada linha, cada contorno, memorizando: você está aqui. Eu estou aqui. Isso é real. Então deixe ser real. Rafael sussurrou abaixando a cabeça para beijar o pescoço dela, o ombro, a curva entre o pescoço e a clavícula. Beatriz arqueou as costas, os dedos se enroscando nos cabelos curtos dele, puxando, precisando mais contato, mais pele, mais dele. A camisola foi removida com mãos trêmulas. As calças dele seguiram o mesmo caminho, e quando finalmente não havia mais nada entre eles, quando pele tocou pele pela primeira vez, ambos gemeram alto demais, esquecendo por um momento que precisavam ser silenciosos. O que aconteceu depois foi uma tempestade, foi calor e suor, e bocas se encontrando em desespero. Foi mãos explorando territórios proibidos. Foi respirações ofegantes misturadas no ar denso da noite. Foi Beatriz se perdendo completamente nos olhos verdes que a devoravam enquanto Rafael se movia sobre ela, dentro dela, em torno dela. A consumação foi ao mesmo tempo devastadora e libertadora. Foi pecado e salvação. Foi a quebra definitiva de todas as correntes que os prendiam a mundos separados. Quando o ápice chegou, Beatriz mordeu o próprio pulso para não gritar e acordar a casa inteira. Rafael enterrou o rosto no pescoço dela, o corpo inteiro tremendo, sussurrando o nome dela como uma oração repetida. Depois, no silêncio que se seguiu, eles ficaram entrelaçados, corações ainda disparados, respirações ainda descompassadas. Beatriz traçava círculos preguiçosos nas costas de Rafael com as pontas dos dedos. Ele beijava o ombro dela de vez em quando, como se não conseguisse parar de tocá-la. O que fizemos? Beatriz sussurrou, mas não havia arrependimento na voz. Havia espanto, talvez um pouco de medo do que viria depois, mas não arrependimento. Paramos de mentir, Rafael respondeu, erguendo a cabeça para olhá-la. E mesmo na penumbra do quarto, aqueles olhos verdes brilhavam. Paramos de fingir que não queríamos isso desde o primeiro momento em que nos vimos. Era verdade.
E Beatriz sabia que não havia volta, sabia que cruzara uma linha que não poderia ser descruzada. Mas enquanto estava ali nos braços dele, ainda sentindo o calor da pele dele contra a sua, não conseguia se importar com as consequências. Você precisa ir, ela disse, mesmo que cada fibra do seu ser gritasse para que ele ficasse antes que amanheça, antes que alguém perceba. Rafael assentiu, mas não se moveu. Só mais 1 minuto. Deixe eu ficar só mais 1 minuto. Eles ficaram 5, depois 10. Quando Rafael finalmente se levantou e vestiu as calças, o céu já começava a clarear no horizonte. Ele parou na janela, olhou para trás uma última vez. Isso vai acontecer de novo, não vai? Ele perguntou. E não era exatamente uma pergunta. Beatriz, ainda deitada na cama, desarrumada, os cabelos espalhados no travesseiro, o corpo ainda vibrando de prazer, assentiu. Vai, Deus me ajude, mas vai. Rafael sorriu. Foi um sorriso triste, mas genuíno. Então, até amanhã, minha senhora. Até amanhã. Beatriz sussurrou, observando-o desaparecer pela janela, com a mesma agilidade silenciosa com que entrara. Quando ficou sozinha, Beatriz se enrolou nos lençóis que ainda cheiravam a ele e deixou as lágrimas virem. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de finalmente ter tocado o que tanto desejava, de finalmente ter se sentido viva depois de tantos anos apenas existindo. Mas no fundo de sua mente, uma voz sussurrava o que ela já sabia. Aquilo não terminaria bem. Não podia terminar bem. Em algum momento, alguém descobriria, em algum momento, o mundo que ela construíra desabaria. Em algum momento, haveria um preço a pagar por aquela noite de loucura. Mas naquele momento, ainda sentindo o gosto dele nos lábios e o calor dele na pele, Beatriz decidiu que valeria a pena. Qualquer que fosse o preço, valeria a pena. Ela não fazia ideia de quão alto esse preço seria. As semanas seguintes foram um jogo perigoso de aparências durante o dia e entrega completa durante a noite. Beatriz continuava sendo a dama de ferro em público, comandando a fazenda com mão firme, dispensando pretendentes com frieza, mantendo a reputação intocável. Rafael continuava sendo o escravo perfeito, trabalhando no campo, fazendo a ronda, nunca cruzando olhares com ela por tempo demais na presença de outros. Mas quando a noite caía e a casa dormia, ele subia pela janela e Beatriz o esperava sempre, ansiosa, faminta, completamente viciada naquele corpo, naqueles olhos, naquela conexão que ia além do físico. Eles conversavam também. Era isso que mais surpreendia Beatriz. Depois dos encontros da carne, eles ficavam deitados na escuridão, sussurrando sobre tudo e nada. Rafael contava sobre sua terra natal na África, sobre como fora capturado ainda jovem, sobre os horrores da travessia do oceano. Beatriz contava sobre o casamento arranjado, sobre o marido que nunca a amara, sobre a solidão de ser uma mulher poderosa num mundo de homens. Você é a pessoa mais livre que conheço, Rafael disse numa dessas noites, traçando o contorno do rosto dela com os dedos. Beatriz riu amargamente. Livre. Eu sou prisioneira das convenções, tanto quanto você é das correntes, mas você pode quebrá-las. Rafael insistiu. Você tem poder, tem dinheiro. Podia ir embora daqui, podia viver longe, onde ninguém conhecesse seu passado. E você, Beatriz perguntou sabendo a resposta, mas precisando ouvir mesmo assim. O silêncio de Rafael foi resposta suficiente. Ele era propriedade, não podia ir a lugar nenhum, mesmo que Beatriz o alforriasse. Um homem negro livre numa sociedade escravista tinha menos direitos que um cachorro de estimação. Poderíamos fugir, Beatriz sussurrou, surpreendendo a si mesma. Poderíamos vender tudo, pegar um navio e ir para algum lugar onde... Onde o quê? Rafael interrompeu, mas não com raiva, com tristeza. Onde não existem leis, onde não existe preconceito, esse lugar não existe, Beatriz. E você sabe disso. Ela sabia. Claro que sabia, mas era tão tentador imaginar uma vida onde pudessem andar de mãos dadas sob o sol, onde ele pudesse beijá-la em público, onde ela pudesse chamá-lo de seu, sem precisar sussurrar. Então, o que vamos fazer? Beatriz perguntou. E pela primeira vez desde que tudo começara, permitiu-se sentir medo de verdade.
Rafael a puxou para mais perto, envolvendo-a completamente com o corpo. Vamos continuar. Vamos roubar cada momento que pudermos. Vamos viver este amor proibido até que não possamos mais. E quando o fim vier, porque ele vai vir, pelo menos teremos vivido de verdade. Pelo menos teremos conhecido o que é isso. O quê? Amar alguém a ponto de estar disposto a queimar tudo. Beatriz fechou os olhos, apertando-se contra ele. Eu te amo. As palavras saíram antes que ela pudesse segurá-las. Deus, eu te amo tanto que dói. Eu também te amo. Rafael respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Amo você desde antes de te conhecer, desde os sonhos, desde sempre. Foi numa terça-feira chuvosa de junho que Beatriz percebeu que algo estava diferente. Acordou com náuseas fortes, mal conseguindo chegar ao penico antes de vomitar. Mercedes, sempre atenta, trouxe chá de hortelã e olhou para ela com uma expressão estranha. Sinhá está se alimentando direito, a mucama perguntou, mas havia algo mais na pergunta. Uma suspeita não verbalizada. Estou apenas cansada. Beatriz mentiu, mas o medo já estava começando a se instalar em seu peito. As náuseas continuaram. 1 semana, 2. Beatriz tentou ignorar. Tentou atribuir a qualquer outra coisa, mas quando percebeu que seu sangue mensal não vinha há 2 meses, a verdade caiu sobre ela como um balde de água gelada. Estava grávida, grávida de Rafael. O pânico foi imediato e devastador. Beatriz trancou-se no quarto por um dia inteiro, recusando comida, recusando visitas, tentando pensar em alguma saída. Mas não havia saída. Não havia como esconder uma barriga crescendo. Não havia como explicar um bebê de pele escura e olhos verdes nascendo de uma viúva, que não se relacionava com ninguém. Quando Rafael subiu pela janela naquela noite, encontrou Beatriz sentada na cama, abraçando os joelhos, o rosto molhado de lágrimas. O que aconteceu? Ele perguntou a voz carregada de preocupação. Estou grávida. As palavras saíram num sussurro quebrado. Rafael congelou. Por um momento, apenas ficou ali parado, processando. Quando finalmente se moveu, foi para se ajoelhar diante dela, segurando o rosto dela entre as mãos. Tem certeza. Absoluta. Beatriz esperava ver medo nos olhos dele. Esperava ver arrependimento, talvez até raiva. Mas o que viu foi algo completamente diferente. Viu alegria, uma alegria tão pura e intensa que a fez chorar ainda mais. Você está feliz? Ela perguntou incrédula. Como pode estar feliz? Isso é o fim de tudo. Isso é uma vida. Rafael respondeu, tocando a barriga ainda plana dela com reverência. Uma vida que criamos juntos. Uma vida que é metade minha, metade sua. Como posso não estar feliz? Eles vão nos matar, Beatriz disse, a voz saindo num tom próximo ao histérico. Quando eles descobrirem, eles vão te matar e vão me destruir e vão tirar essa criança de mim. Não há futuro para nós, Rafael. Não há. Ele a beijou, silenciando as palavras desesperadas. Quando se afastou, seus olhos verdes estavam firmes, determinados. Então fugimos. O quê? Fugimos hoje. Agora pego o ouro suficiente do seu cofre, te coloco num cavalo e sumimos antes do amanhecer. Vamos para o norte ou para o sul. Não importa. Só importa que fiquemos juntos. Beatriz queria acreditar. Queria tanto acreditar que doía. Mas a razão, aquela maldita razão que a manteve viva e poderosa todos esses anos, sussurrava a verdade cruel. Eles não chegariam longe. Ela era conhecida em todas as províncias. Ele era um escravo marcado. Seriam caçados em dias e o castigo seria pior do que a morte. Não podemos, ela disse, e cada palavra foi como engolir vidro. Você sabe que não podemos. Então o quê? Rafael praticamente gritou, esquecendo-se de ser silencioso pela primeira vez. Você vai tirar essa criança. Vai fingir que nada aconteceu. Eu não sei, Beatriz gritou de volta, as lágrimas escorrendo sem controle. Eu não sei o que fazer. Você acha que eu queria que fosse assim? Você acha que eu queria ter que escolher entre você e tudo que construí? Rafael se afastou, passando as mãos pelo rosto num gesto de frustração impotente. Quando olhou para ela novamente, havia lágrimas também nos seus olhos verdes. Me desculpe, ele disse a voz quebrada.
Eu só queria que pudéssemos ter isso. Queria que nosso filho pudesse nascer livre. Queria poder ser pai de verdade, não uma sombra que precisa se esconder. Beatriz estendeu a mão para ele. Rafael a segurou como se ela fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava. Vamos dar um jeito, ela prometeu sem saber se era verdade. De alguma forma, vamos dar um jeito. Só me dê tempo para pensar. Mas o tempo, como Beatriz logo descobriria, era o único luxo que não tinham. 3 dias depois da descoberta da gravidez, Mercedes bateu na porta do quarto da Sinhá com uma expressão que fez o sangue da patroa gelar nas veias. Sinhá tem visita. O senhor Tavares veio da cidade. Augusto Tavares, o homem mais rico da região depois de Beatriz. Um fazendeiro viúvo de 50 e poucos anos que vinha cortejando Beatriz há meses. Sempre educado, sempre persistente, sempre recusado. Um homem que não aceitava não como resposta. Beatriz desceu para a sala de visitas com o coração apertado. Tavares estava ali sentado na poltrona como se fosse dono do lugar, um sorriso satisfeito no rosto carnudo. Dona Beatriz, que prazer vê-la, ele disse, levantando-se para beijar a mão dela com uma reverência exagerada. Senhor Tavares, a que devo a honra da visita. A honra é minha cara. Vim aqui porque ouvi rumores perturbadores na cidade. Rumores que envolvem seu nome e a reputação desta fazenda. O coração de Beatriz disparou, mas seu rosto permaneceu impassível. Anos de negócios com homens que tentavam enganá-la a ensinaram a esconder qualquer emoção. Que tipo de rumores? Tavares se sentou novamente, cruzando as pernas com calma estudada. Dizem que a senhora anda, como posso dizer, próxima demais de um de seus escravos, aquele gigante de olhos estranhos que a senhora comprou há alguns meses. O sangue de Beatriz virou gelo, mas ela forçou uma risada leve. Espero que o senhor não tenha vindo até aqui dar ouvidos a fofocas de mercado, senhor Tavares. Pensei que fosse mais inteligente que isso. Oh, eu sou inteligente, minha cara. Inteligente o suficiente para perceber quando uma mulher muda. E a senhora mudou. Está diferente, mais radiante, quase brilhando, diria eu. Os olhos dele desceram rapidamente para a barriga de Beatriz, antes de voltarem ao rosto. Seria essa diferença resultado de alguma condição delicada. Beatriz sentiu o mundo girar. Ele sabia. De alguma forma, aquele homem maldito sabia ou suspeitava. O senhor está sendo impertinente, ela disse a voz fria como aço. E eu sugiro que retire suas insinuações ofensivas antes de que eu o expulse desta casa. Tavares riu. Foi uma risada baixa, cruel. Expulsar. Oh, dona Beatriz, acho que a senhora não entende a situação em que se encontra. Se os rumores que ouvi forem verdadeiros, e tenho motivos para acreditar que são, a senhora está cometendo um crime contra a decência, contra Deus, contra a natureza. E se isso vier à tona? Se vier à tona, o quê? Beatriz interrompeu, os olhos faiscando de raiva. O senhor vai fazer o que exatamente? Tavares se levantou, aproximando-se dela com passos medidos. Eu não vou fazer nada. Vou apenas deixar que a lei siga seu curso. E sabemos o que acontece quando uma senhora de respeito é descoberta mantendo relações impróprias com um escravo. Não é. Ela perde tudo, a fazenda, a reputação, a liberdade e o escravo. Ele fez uma pausa dramática. Bem, o escravo é morto lentamente. Como exemplo, Beatriz sentiu as unhas cravarem nas próprias palmas, de tão forte que fechou os punhos. O que o senhor quer? Ah, agora estamos nos entendendo. Tavares sorriu, voltando a se sentar. Quero casar com a senhora. Quero unir nossas fazendas e quero que esse problema desapareça discretamente. Problema. O escravo, naturalmente, ele precisa ser vendido hoje para bem longe daqui, Minas Gerais, talvez, ou melhor ainda, para o norte, um lugar de onde ele nunca possa voltar. E quanto à possível consequência dessa união ilícita, ele olhou novamente para a barriga dela. Bem, há maneiras de resolver isso. Conheço uma parteira discreta que pode cuidar de tudo. Beatriz sentiu bile subir pela garganta. Ele estava propondo que ela se casasse com ele, vendesse Rafael para morrer longe e matasse o bebê que carregava no ventre. E a alternativa era a exposição pública,
a ruína completa e a morte brutal de Rafael. De qualquer jeito, preciso de tempo para pensar, ela disse, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. A senhora tem até amanhã ao meio-dia, Tavares respondeu, levantando-se. Depois disso, os rumores vão se espalhar por conta própria, e eu não poderei fazer nada para contê-los. Quando ele saiu, Beatriz desabou na poltrona, tremendo violentamente. Mercedes apareceu na porta e Beatriz viu nos olhos da mucama que ela também sabia. Talvez sempre soubesse. Ele vai contar. Sim, a Mercedes disse baixinho. Homem como aquele não perdoa a desfeita. Se a senhora recusar, ele vai destruir tudo. Eu sei, Beatriz sussurrou. Naquela noite, quando Rafael subiu pela janela, encontrou Beatriz sentada na escuridão, sem nenhuma vela acesa. Ele soube imediatamente que algo estava terrivelmente errado. O que aconteceu? Beatriz contou tudo, cada palavra de Tavares, cada ameaça, cada possibilidade horrível. Quando terminou, Rafael estava de pé, os músculos retesados, os olhos verdes ardendo de uma raiva que Beatriz nunca vira antes. Ele não vai me vender, Rafael disse, a voz perigosamente baixa. E não vai tocar em você. Não vai tocar no nosso filho. Rafael, ele tem poder, tem influência. Se denunciar, então eu o mato antes. Rafael interrompeu. E não era uma ameaça vazia, era uma promessa. Não. Beatriz se levantou, agarrando os braços dele. Se você matar um homem branco, um fazendeiro respeitado, não haverá lugar no Brasil onde você possa se esconder. Te caçarão como animal, te torturarão até a morte. Prefiro morrer lutando do que ser vendido e nunca mais te ver. Rafael disse, segurando o rosto dela. Prefiro morrer, sabendo que te protegi do que viver como covarde. Não é covardia fugir, é inteligência. Fugir para onde, Beatriz? Me diga onde no mundo podemos ir que estaremos seguros. Onde podemos ser nós mesmos sem esconder. Beatriz não tinha resposta, porque não havia lugar assim, não para eles. Casa com ele. Rafael disse de repente, as palavras saindo como se arrancadas à força. O quê? Casa com Tavares, aceita a proposta dele. Finge concordar em me vender, em se livrar da criança. Ganha tempo. E enquanto ele acha que venceu, a gente planeja a fuga de verdade. Uma fuga melhor, mais longe. Beatriz balançou a cabeça violentamente. Não posso casar com ele. Não posso deixar aquele homem me tocar. Não depois de você. Não posso. Você vai ter que conseguir, Rafael disse. E havia dor na voz dele, mas também determinação. Se é a única maneira de nos manter vivos até encontrarmos uma saída, você vai ter que conseguir pelo nosso filho, por nós. As lágrimas escorriam pelo rosto de Beatriz sem controle. Eu odeio isso. Odeio que tenhamos que jogar esse jogo. Odeio essa sociedade podre que não nos deixa apenas ser. Eu também odeio. Rafael a puxou para um abraço apertado. Mas odeio mais ainda a ideia de perder você. De nunca mais ver seu rosto. De saber que nosso filho morreu antes mesmo de nascer. Eles ficaram ali abraçados por horas em silêncio, saboreando aquela proximidade como se fosse a última vez. Porque talvez fosse bem quando o sol começou a nascer, Rafael a beijou pela última vez. Um beijo longo, desesperado, cheio de tudo que não podiam mais dizer. Vou te encontrar de novo, ele prometeu. Não importa quanto tempo leve, não importa quantos oceanos precisem nos separar temporariamente. Eu vou te encontrar e vamos estar juntos os três. Promete. Prometo pela minha vida. Prometo pelos meus olhos que te viram pela primeira vez naquela praça. Prometo pelo nosso filho que cresce dentro de você. Beatriz segurou o rosto dele uma última vez. Memorizou cada detalhe, cada linha, cada centímetro daqueles olhos verdes que mudaram sua vida para sempre. Eu te amo, ela sussurrou. Em qualquer vida, em qualquer mundo, sempre vou te amar e eu sempre vou voltar para você. Rafael respondeu. E então ele saiu pela janela, descendo para a escuridão que ainda cobria a fazenda, deixando Beatriz sozinha, com seu coração despedaçado e um plano impossível. Ao meio-dia, Beatriz mandou chamar Augusto Tavares. Quando ele chegou com aquele sorriso presunçoso de quem já sabia que tinha vencido, ela o recebeu na sala de visitas,
vestida de preto como sempre, com a postura ereta, a voz firme. Aceito sua proposta, Sr. Tavares, sob algumas condições. Condições. Ele riu. Minha cara acho que não está em posição de fazer exigências. Condição 1. O casamento acontece só depois que o problema for resolvido. Não quero criar embaraços. Ela forçou as palavras a saírem, cada uma queimando como brasa. Condição 2. O escravo será vendido discretamente, sem alarde. Não quero que meu nome seja associado a nenhum escândalo. Condição 3. Você vai me dar tempo para cuidar da outra questão. Não vou a parteiras desconhecidas. Conheço alguém de confiança que pode resolver isso sem riscos. Tavares pensou por um momento. Depois assentiu. Aceitável. Mas quero o escravo vendido esta semana e o casamento marcado para daqui a 2 meses. Tempo suficiente para resolver tudo e começarmos frescos. Combinado. Eles apertaram as mãos, selando o acordo. Beatriz sentiu-se suja. Sentiu-se como se tivesse vendido a alma ao diabo. Mas era necessário por Rafael, pelo bebê, por uma chance, por menor que fosse, de ainda terem um futuro. Naquela noite, Rafael não veio à janela. Beatriz esperou até o amanhecer, mas ele não apareceu. No dia seguinte, Mercedes trouxe a notícia que fez o coração de Beatriz parar. Sinhá. O Rafael fugiu. Levou um cavalo durante a noite. O capataz já mandou gente atrás. Beatriz sentiu o mundo desabar. Ele fugira sozinho, sem ela, quebrando a promessa de esperar, de seguir o plano. Ou talvez ele nunca tenha acreditado que o plano funcionaria. Talvez ele tenha decidido que a única chance de sobreviver era fugir enquanto podia. Encontraram ele. Beatriz perguntou. A voz saindo estranha, distante. Ainda não. Sinhá, mas vão encontrar. Escravo fugido nunca chega longe. 3 dias de busca, 3 dias de inferno. Beatriz não comia, não dormia, apenas esperava notícias que nunca chegavam. Até que na manhã do 4º dia, ouviram os gritos do capataz. Achamos o fujão. Beatriz correu para fora, o coração na garganta, e viu Rafael amarrado, sangrando, sendo arrastado por 2 homens a cavalo. Seus olhos verdes encontraram os dela através do pátio, e naquele olhar, Beatriz viu tudo. Viu amor, viu desculpas, viu adeus. Augusto Tavares estava ali também. Devia ter vindo avisar sobre os preparativos do casamento, mas agora olhava para Rafael com um ódio visceral que fez Beatriz tremer. Então é este, Tavares disse, aproximando-se. Este é o verme que ousou tocar no que é meu. Eu não sou sua Beatriz, disse. Mas a voz saiu fraca demais. Tavares ignorou, caminhou até Rafael e o encarou com nojo. Sabe o que fazemos com escravos que fogem, com escravos que se esquecem do seu lugar. Rafael cuspiu no chão aos pés dele. Sei exatamente o que fazem e não tenho medo. O primeiro golpe veio rápido. Tavares acertou o rosto de Rafael com o cabo do chicote que o capataz segurava. Sangue escorreu do lábio partido. Pare! Beatriz gritou, correndo em direção a eles. Pare com isso agora, pare! Tavares riu, segurando o braço dela com força. Ele fugiu. Tem que ser castigado. É a lei. Eu pago. Beatriz berrou. Pago o dobro do valor dele. Triplo só pare. Não é sobre dinheiro, minha cara. Tavares sussurrou no ouvido dela. É sobre ensinar uma lição para ele e para você. O que se seguiu foi brutal. Beatriz foi forçada a assistir enquanto Rafael era amarrado ao tronco do pátio, enquanto o chicote caía nas costas dele 1, 2, 10 vezes. Ela gritou até a voz falhar. Tentou correr para ele, mas Tavares a segurou com força brutal. Rafael nunca gritou nenhuma vez. Apenas manteve os olhos verdes fixos nos dela. Mesmo quando a dor devia ser insuportável, mesmo quando as costas dele se tornaram uma massa de sangue e carne aberta. Chega! Beatriz finalmente conseguiu se soltar, jogando-se na frente de Rafael. Chega ou eu mesma mato você, Tavares. Não me importo com as consequências. Tavares levantou a mão para silenciar o capataz. Muito bem, acho que a lição foi dada. Agora, tranque este verme na senzala. Amanhã ele será vendido para as minas do norte. E Dona Beatriz, ele se aproximou limpando delicadamente
uma lágrima que escorria pelo rosto dela. Espero que tenha aprendido o custo da desobediência. Quando Rafael foi arrastado para longe, seus olhos nunca deixaram Beatriz e ela viu ali a verdade devastadora. Aquela seria a última vez que se veriam. Não haveria fuga, não haveria futuro, não haveria final feliz. Naquela noite, Beatriz tomou uma decisão. Não podia salvá-lo, não podia mantê-lo ali, mas podia fazer uma última coisa. Esperou até a casa dormir, pegou a chave da senzala que roubara de Mercedes e foi até onde Rafael estava trancado, sozinho, ferido, provavelmente esperando a morte. Quando abriu a porta, ele ergueu a cabeça. Os olhos verdes estavam embaçados de dor, mas ainda brilhavam ao vê-la. Beatriz, não fale, ela disse, ajoelhando-se ao lado dele. Só escute, eu vou te soltar. Vou te dar um cavalo ouro suficiente para chegar ao porto. Há um navio que parte amanhã de madrugada para a Europa. Conheço o capitão. Ele me deve favores. Vai te levar e você. Eu fico. Preciso ficar por causa da criança. Se eu fugir com você, nos caçarão até o fim do mundo. Mas se eu ficar, posso proteger o bebê. Posso inventar uma história. Posso mentir pelo resto da vida. Rafael completou a voz, cheia de dor que não era física. Sim, Beatriz admitiu, lágrimas caindo livremente. Vou casar com Tavares. Vou fingir que o bebê é dele. Vou viver uma mentira para manter nosso filho vivo. Não quero que você faça isso. Não quero que sofra por mim. Tarde demais. Já sofro e vou sofrer mais ainda se você morrer nas minas. Então vai e vive. Esquece de mim. Constrói uma vida nova longe daqui. Nunca vou esquecer de você, Rafael disse, tocando o rosto dela, apesar da dor que o movimento causava. E nunca vou parar de procurar um jeito de voltar. Pode levar anos, décadas, mas vou voltar. Não volte, Beatriz implorou. Por favor, não volte. Seria sua morte. Mas ambos sabiam que era mentira. Ambos sabiam que Rafael voltaria, porque o que existia entre eles era maior que a razão, maior que o instinto de sobrevivência, maior que qualquer lei humana. Ela o ajudou a se levantar, enfaixou as feridas com tiras do próprio vestido e o levou pelos fundos da fazenda até onde um cavalo esperava. Colocou uma bolsa cheia de ouro nas mãos dele e um mapa rabiscado mostrando o caminho até o porto. Vai, ela sussurrou. Vai antes que me arrependa e te prenda aqui para sempre. Rafael a beijou uma última vez. Um beijo salgado de lágrimas, doce de desespero, amargo de despedida. Vou te encontrar de novo. Ele repetiu a promessa. Nesta vida ou na próxima, vou te encontrar. E então ele partiu desaparecendo na escuridão da noite como um fantasma. Beatriz ficou ali parada, uma mão sobre a barriga que começava a crescer, vendo o único homem que já a amara ir embora para sempre. Quando voltou para a casa grande, encontrou Tavares esperando na sala. Ele sabia. De alguma forma, aquele demônio sabia. Soltou ele. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Beatriz não respondeu. Apenas o encarou com todo o ódio que sentia. Não importa, Tavares disse, sorrindo aquele sorriso cruel. Ele não vai chegar longe. Já mandei aviso para todos os portos. Já mandei caçadores profissionais atrás. Ele vai ser pego. E desta vez não haverá misericórdia. Beatriz sentiu o mundo desabar pela segunda vez naquela noite, mas manteve a cabeça erguida, manteve a voz firme. E se ele escapar e se chegar ao navio e zarpar antes que seus cães o alcancem, então você ficará aqui casada comigo, criando o bastardo dele como se fosse meu, vivendo o resto da vida, sabendo que nunca mais o verá. Tavares se aproximou, segurando o queixo dela com força. De qualquer forma, eu ganho. Fico com você. Fico com suas terras. Fico com tudo. E você fica com a lembrança de um amor que nunca deveria ter existido. Beatriz sorriu. Foi um sorriso triste, mas tinha algo de triunfo nele. Você pode ficar com tudo, Tavares, com minhas terras, com meu corpo, até com meu nome. Mas nunca terá o que ele teve. Nunca terá meu coração, nunca vai me ver da forma que ele me via, nunca vai me fazer sentir o que ele me fazia sentir. E essa vitória, por pequena que seja,
É minha, só minha. Tavares a soltou com força, empurrando-a. Veremos quanto dura essa arrogância depois de alguns anos de casamento. Veremos se ainda ama esse escravo, quando nem lembrar mais do rosto dele. Mas Beatriz sabia a verdade. Sabia que podiam passar 10 anos, 100, 1000. Ela nunca esqueceria aqueles olhos verdes, nunca esqueceria o toque daquelas mãos, nunca esqueceria o homem que a ensinara o que era amar de verdade. E enquanto olhava pela janela para a escuridão, onde Rafael desaparecera, tocando a barriga que guardava o último pedaço dele, Beatriz fez uma promessa silenciosa. O filho dele saberia a verdade. Um dia, quando fosse seguro, ela contaria sobre o pai verdadeiro. Contaria sobre os olhos verdes, contaria sobre o amor que desafiou todas as regras. E talvez, só talvez, aquela verdade fosse um dia suficiente para que Rafael voltasse, para que se reencontrassem, para que as promessas sussurradas na escuridão se tornassem realidade. Mas, por enquanto, tudo o que restava era dor e esperança, e o eco daqueles olhos verdes assombrando cada respiração. Se essa história de amor proibido te prendeu tanto quanto aqueles olhos verdes prenderam Beatriz, não vá embora ainda. Deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais histórias emocionantes que desafiam todas as regras. Compartilha esse vídeo com alguém que ama histórias de romance intenso e deixa nos comentários o que você faria no lugar da Beatriz. A gente se vê na próxima história.